Olá, gente, bom dia! Estamos aqui com mais uma live para conversar com vocês sobre a pojadura, que é o momento mais especial da amamentação. Quando a gente fala de preparo para a amamentação, a gente fala da pojadura. A gente fala dos 5 primeiros dias, a gente fala dos 15 primeiros dias, que é quando ali a amamentação se estabiliza, né? Então, o momento mais crítico é a pojadura, que é o momento onde a mulher ela sente mais dores, a contração. Então, a gente precisa de muito cuidado e carinho nesse momento. Sejam bem-vindos aqui. Gente, se por alguma aventura da pausa e não estiver ouvindo, por favor, me comunique, dê um sinalzinho de fumaça aqui para a gente se organizar, tá bom? Às vezes a internet dá uma falha, mas vamos torcer para que isso não aconteça. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vinda ao nosso Insta. Meu nome é Maria do Carmo, mas conhecida como Dudu. Quem tá aqui tá conseguindo me ouvir direitinho? Aqui de vez em quando apareceu uma pausa, não sei se... Sávia... Dá um sinalzinho de fumaça. Vocês estão me ouvindo? Então, gente, seja muito bem-vindo. Eu acho que tá tudo certo, né? Que ninguém falou nada. Seja muito bem-vinda ao nosso Insta. Eu sou Duduca, sou nutricionista materno-infantil, consultora em aleitamento materno, ajudo famílias... Ótimo, obrigada, Sávia. Ajudo famílias a amamentar, ajudo famílias na introdução alimentar e ajudo nutris a descobrir um negócio lucrativo com a consultoria nutricional, que vai desde a amamentação até a introdução alimentar, para você com ou sem experiência. Então é uma fase onde eu trago toda a minha bagagem, minha experiência, com o que a gente vai aprendendo, né, com os erros, na luta diária com cada cliente. Então a gente vai aplicando e aí a gente tem um método que vai ajudar aquele profissional que está começando agora. Então é isso, né? E hoje nós vamos falar de apojadura, tanto para você que é mãe, que está no momento aí do pós-parto, ou para você que está gestante, ou para você que é profissional que acompanha, você que é nutri, que acompanha, que quer iniciar esse novo negócio, que quer ajudar famílias, participar de um momento tão especial que é o nascimento, né? Que é a vida desse casal, dessa família, o novo na vida de cada um. É fantástico, é maravilhoso. Eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada. Então, eu vou falar da minha paixão, né? Então, é bom demais. Incentivo demais para quem tem aquela sementinha, sente o chamado no seu coração, fazer parte desse mundo que é maravilhoso, da amamentação, que é do recém-nascido. Hoje nós vamos falar sobre a pojadura, então você vai entender o que é a pojadura, duração, em que momento eu posso intervir, em que momento eu posso me preocupar, dou martite na pojadura. Então é isso, qualquer coisa vocês podem estar perguntando, interagindo, tá bom? E aí a gente começa entendendo que o corpo, ele se prepara, cada mulher é única e o corpo se prepara para a amamentação. De fato ele se prepara, então ele já dá alguns sinais na gestação. Por isso que a gente trabalha o pré-natal da amamentação, ainda com o casal grávido, porque nessa gestação eu posso avaliar esta mulher, né, esta mama, o histórico dela em relação à produção de leite. Então, ainda na gestação, eu posso orientar essa mulher melhor para o pós-parto, porque se a gente descobre, por exemplo, alguma coisa, algum parâmetro que na gestação indica que ela vai ter
uma apojadura tardia, ou uma hipogalactia ou uma hipergalactia, eu já vou orientá-la na gestação para ela receber essa chegada, essa informação lá no pós-parto melhor. Então, por isso que é importante a informação. E aí, quando a gente descobre, quando eu pego essa gestante, né, que está lá na gestação, eu não vou fazer a drenagem da mama, mas já começa do pré-natal, se ela tem indicação de ter uma apojadura tardia, e que mulher é essa que pode ter uma indicação? Ela pode vir a ter uma... Não é nem indicação, ela pode vir a ter uma apojadura tardia. A mãe que tem DM, então a mulher que teve uma gestação, uma diabetes gestacional, ou é diabética, então ela pode ter um atraso aí nessa descida desse leite. Então ela pode passar aí até 5 dias, o leite pode descer até 5 dias após o nascimento. E outros fatores também. Quanto tempo essa mulher levou para engravidar, qual foi o planejamento. Então tudo isso aqui vai interferir nesse processo, tá bom? Para poder a gente ter um diagnóstico melhor e ajudar mais essa família. Por quê? Há 13 anos atrás, quando eu iniciei, a gente estudava muito, né, OMS, todos, enfim, estudava muito aquela literatura que a gente bate na tecla do incentivo do aleitamento materno. E a gente vinha muito com uma cultura onde a mulher não amamenta, muitas vezes porque ela não quer. Cultura, tá? A mulher, toda mãe, a fala é, toda mãe produz leite suficiente para o bebê. Toda mãe produz leite suficiente para o bebê. É só o bebê mamar que o leite vem. É só o bebê mamar que o leite vem. Na verdade, isso era falta de conhecimento, né? A falta de conhecimento faz com que a gente pegue só aquele geral e espalhe. Coitado daquela mãe que às vezes tem uma hipoplasia, né? Uma hipogalactia. E a gente não consegue diagnosticar e ela fica achando ali que o problema é ela que não está fazendo alguma coisa para esse leite descer. Ou para aumentar essa produção. Então a gente precisa ter muito cuidado, né, nessa fase de como orientar essa família. Então há 13 anos atrás a gente pensava muito, o que a gente tinha era, quanto mais esse bebê mama, o leite aumenta, não existe hormônio que interfira na produção. Eu tô falando de há 13 anos atrás, há muito tempo atrás, né? Então assim, a mulher precisa estar bem, ser saudável. E a não ser que ela tenha hipotiroidismo, aí isso iria interferir. Mas o mais era isso, era a mulher que se alimentava bem, era saudável, então ela tinha tudo para poder se alimentar, para poder amamentar. E aí o tempo vai passando e você vai se aprofundando mais, vai mergulhando, né, nas águas mais profundas, e aí você descobre que essa amamentação é muito complexa, né, que tem muita coisa. E aí as coisas vão se encaixando e você vai dando mais qualidade no seu atendimento. Então, a apojadura, gente, ela pode descer na hora que o bebê nasce, pode. O parto, ele pode ajudar no sentido de, quando a mulher entra no trabalho de parto, né, toda a questão hormonal, é claro que vai, aquela ocitocina tá lá em cima, enfim, vai contribuir para essa descida de leite. Mas nem sempre. A gente tem também a mulher lá da cesárea, que ela teve o bebê e no primeiro dia tá jorrando leite, tá saindo leite assim como ninguém. Ela tá bem, ela tem uma boa produção de prolactina, os hormônios estão tudo certo, ela não teve nenhuma intercorrência na gestação, diabetes, hipertensão, enfim, ovários policísticos, enfim, ela não teve nada, então ela vai ter ali uma descida de leite naturalmente, né, naturalmente. Mas aquela mulher que mesmo do parto normal, entrou em trabalho de parto, mas que ela teve uma diabetes gestacional, ovário policístico, tem hipotiroidismo, ela pode ter uma descida tardia de leite, que é a apojadura tardia, que é o tema da nossa live. Então, aqui é bem complexo, só pra gente, né, fazer essa introdução, mas o que eu faço quando eu recebo
essa mulher com uma apojadura tardia, né? Primeira coisa, avaliar. Então, vamos fazer de conta que você não pegou essa mulher na gestação e você foi fazer uma visita na maternidade, ou você é mãe e ali o bebê nasceu e o leite, a mama tá flácida, não tem nenhum sinal, não sai nada. Então, a primeira coisa, você como profissional, você vai avaliar a mama e avaliar esse tecido glandular. Então, avaliando esse tecido glandular, aí você vai, já dá para entender. No primeiro dia, já dá para entender sobre essa produção dessa mulher, sobre essa descida de leite, né? Porque a apojadura é a descida do leite, é uma descida de um volume maior de leite. Então, vai ter um fluxo maior para aquele bebê. Então, avaliei essa mãe no primeiro dia, tecido glandular, eu percebi que ele não está ali preparado, não está dilatado, zero sinal de descida de leite. Então, esse bebê, ele vai ficar até 24 horas aí mamando nesse peito, né? Mamando, tem reserva, ok. Mas a partir dessas 24 horas ou 48, dependendo de cada local, ele vai precisar complementar. Então, aqui a gente abre um parênteses porque é muito complexo, né? Muito grande o assunto. A mãe, quando não tem descida de leite, que é essa mãe DM, essa mãe que pode não ter apojadura aí até as 24 horas, não apojadura, mas nenhuma descida de leite, zero gota, né? Zero gota, ela vai precisar complementar. E aquela mulher que começou... Gente, quem tiver dúvida pode perguntar. E se estiver muito confuso, que eu vou com muitas falas, vocês podem ir me falando que eu vou indo devagar. Aquela mulher que começou só gotinhas, que aqui mora o perigo do profissional. A gente é tão apaixonado por aleitamento materno, leite materno, por ser o melhor alimento, que eu preciso eu preciso ser muito segura na minha profissão para avaliar uma mãe e dizer para ela assim, olha, tá ótimo, a descida já tá acontecendo, o leite já tá aqui, mas ainda não tá no volume que a gente espera. A gente precisa trabalhar para poder ele aumentar o volume. E aí eu vou entrar aqui com essa mulher para poder ela fazer o máximo de estímulo nessa mama, com a boca desse bebê, para esse corpo entender e mandar esse leite logo, tá? São duas situações. A mãe que tem zero gota no peito, zero gota, e a mama não dá nenhum sinal que vai aumentar, zero gota. E a mãe que já tem, só que a gotinha é bem pouquinha, só sai 1 ou 2 gotas. Entenderam aqui? Então, a mãe que tem 1 ou 2 gotas, eu vou ali incentivar o máximo possível, mas que ela também não vai ter apojadura cedo, ela vai precisar de uma complementação, assim como aquela que não tem zero. E esse bebê não vai poder ficar com fome, então a gente vai precisar ter todo esse olhar para avaliar bem. Pronto. Avaliei a mãe na maternidade, ela zero descida ou só uma gotinha, qualquer uma das duas situações. O que eu vou fazer aqui? Contato pele a pele. Quanto mais esse bebê ficar com essa mulher, melhor para a descida desse leite. Porque mais segurança, né? Mais tudo para ela, então melhor para esse bebê e melhor para essa descida desse leite. Aí eu vou acompanhando, né? Todos os dias. Então, contato pele a pele, bebê mamando o máximo possível. Então, cuidado com a livre demanda. Por quê? Quando a gente fala de livre demanda na fase inicial, a gente diz que esse bebê é mamar na hora que ele quiser. Mas para uma mulher que está com a baixa descida, se esse bebê fica 3, 4 horas dormindo, o que vai acontecer? Tanto esse bebê, ele pode fazer a questão da hipoglicemia, né? Redução de cocô, de eliminação de mecônio, icterícia, como não vai estimular a produção. Então, aqui é que mora o detalhe. Você precisa acolher a mãe, se sinta acolhida e vamos fazer o que é possível para incentivar a amamentação. Porque senão a gente acaba perdendo.
né? Que a gente não sabe, eu tô falando um cenário que a gente não sabe se essa apojadura vai descer. Então, esse bebê vai ficar em contato pele a pele o máximo possível, mamando o máximo possível. Então, assim, se ele não tá acordando para mamar, eu vou acordá-lo. Então, a cada 2 horas eu vou estar ali estimulando ele para poder ele mamar, tá? Pronto. Minha conduta é essa. E aí eu vou acompanhar. Eu vou acompanhar. Se eu sou consultora Nutri, eu tenho ali a autonomia de avaliar e dizer, olha, mãe, aqui nós vamos precisar complementar. Se eu não sou, eu vou orientar. Se eu sou físio, se eu sou enfermeira, se eu sou mãe, se eu sou qualquer outra pessoa, eu vou dizer, olha, você precisa ir ao pediatra para poder ele ir avaliar e aí tá prescrevendo essa complementação, tá? E eu vou avaliar. Todos os dias eu vou incentivar a massagem, eu vou acompanhar essa amamentação de perto, com mensagens, com tudo. Ao acompanhar essa amamentação, a gente vai vendo até onde vamos. Então, deu 3, deu 4, deu 5 dias e o leite não desceu. Eu preciso ter um olhar para essa mama. Se é uma mãe que não tem histórico de hipotiroidismo, não teve ovário policístico, não teve diabetes gestacional, não é diabética, né? Insulina independente. Ela não tem nenhum desses parâmetros. Eu preciso avaliar bem essa mama para ver se ela não tem uma hipoplasia mamária. Se ela não tem um baixo tecido para a produção. E aí a gente pega muito esses casos, que é um tema de uma outra live, né? Não é aqui é só a apojadura. Mas assim, a gente pega muito isso. Então, chegou 5 dias, 6 dias, não desceu, não teve apojadura, só veio aqueles pinguinhos, eu tenho que ficar atenta em ter uma conversa com essa mãe, de motivar. Então, eu preciso estar acompanhando de perto para dar segurança a essa mãe, para dizer para ela do processo e ser muito honesta, muito sincera. Eu preciso dizer para ela o que está acontecendo, o que a gente espera. Então, olha, aqui de acordo com o dia X, sua mama tá assim, eu preciso ter esse diálogo com essa mãe. Senão ela vai, ficar esperando. Eu não vou dizer pra ela, porque a gente vem muito de uma cultura que é só botar o bebê pra mamar, que ele mama. É só o bebê mamar que o leite desce. Não, mãe, toda mãe tem um leite suficiente. E ela fica naquela expectativa. E aí, o que acontece? Ela se culpa. Ela acha que é ela que não tá fazendo certo. Então, ela vai ficar esperando 1, 2 meses para ficar no exclusivo. 2, 3 meses para ficar no exclusivo. Aí, às vezes, o bebê não ganha peso. Tem um monte de coisa aí que entra, né? E a mãe se culpando. Então, eu preciso ter um olhar para isso. E ser muito... Por isso que a questão do compromisso com a sua profissão, com o seu cliente, a responsabilidade, a ética, né? A ética. Você não está desestimulando essa mulher a amamentar, mas você está sendo honesta, né? Então é diferente quando você diz a situação clínica dela, que ela vai em busca de outras orientações, ela já sabe do cenário. Então, o que eu posso fazer aqui para eu manter minha amamentação? Bom dia, Tuane! Seja muito bem-vinda. Então, o que eu posso fazer aqui para ajudar essa mulher? Então, ela já sabe que nós vamos trabalhar. Então a gente vai trabalhar protocolo de ordenha, vamos trabalhar protocolo de produção, vamos aqui. E aí a gente vai dizendo para ela que ela pode amamentar até o tempo que ela quiser, se for diagnosticado, né? Se ela tem um baixo tecido glandular. Ok? Voltando aqui para a apojadura. Então, nesse tempo, eu não posso ficar alimentando essa mulher que está no 8º dia, não teve sinal de apojadura, ela não teve sinal de mudança da mama na gestação. É uma mulher que não teve, assim. E aí você fica dizendo, não, mas vai dar certo. Vai, o leite vai descer, vamos lá. Aí fica 10, 15 dias esperando o leite descer. Gente, a apojadura não acontece.
não acontece depois de 15 dias, 20 dias. Ela não acontece. Ela acontece lá na fase inicial. Por isso que às vezes a mãe sai quando o obstetra é, né, que é amigo do peito, que ele entende um pouquinho da amamentação, assim, no sentido de trabalhar mais de perto com essa mulher, ela sai dali, ele já viu o tecido, já viu alguma coisa, ele diz, não, eu já vou passar, ele já passa ali uma medicação para poder ajudar nessa questão da produção, para poder contribuir, para dar um up, para ver se essa pojadura chega, né? Então eu não posso alimentar um sonho para que essa mulher se culpe mais. Vai descer, o leite vai vir, vamos lá, é assim mesmo, o início é difícil, mas vai dar certo. Então eu preciso ser honesto com essa mulher, tá? Ok? Perfeito. Perguntas podem colocar. A pojadura, ela pode acontecer no segundo, terceiro ou no quinto dia. Pode. Que a pojadura é a vasodilatação. Então, é quando a minha mama, eu peguei um objeto sem ser a mama, só para poder ficar mais fácil de entender. É quando a mama está assim, aí só fica pingando leite. Quando chega a pojadura, ela faz isso. Né? Então, ela fica bem maior. Acontece uma vasodilatação. Essa mama, ela fica, grosseiramente falando, inchada. Ela tem um edema, né? Tem muito líquido ali no extracelular. Ela fica dolorida, inflamada. Então, a mulher passa por um processo inflamatório fisiológico. E o que tem aí nesse processo inflamatório? Dor. Então, por isso que a pojadura é um dos momentos mais temidos. A descida do leite é o momento onde a mama fica muito dolorida, né? Então, nesse momento, a gente vai fazer o que? Alívio dessa dor para essa mulher. Então, a mulher que teve a pojadura ali, no segundo, terceiro dia, que está no auge da pojadura, eu vou dar um alívio com a compressa fria. Um bebê que mama em livre demanda, eu uso um frio após essa mamada, para dar um alívio nessa dor, desinflamar um pouquinho. E a mulher que não teve a pojadura, que tá aí no quarto, quinto dia, zero sinal, eu vou dar o máximo de estímulo, eu posso motivar ela a ter um banho morno, porque o morno, ele vasodilata, eu não uso nada morno para quem tem a pojadura, não uso nada morno, mas para quem não tem, eu posso usar o morno. Então, vai contato pele a pele, estímulo o máximo possível nessa mama desse bebê, porque é a boca do bebê que aí se liga com as terminações nervosas e vai aumentar essa produção. E o banhozinho morno. Então, essa mulher que gosta de banhar com banho morno é super importante, porque relaxa, né? E aí as coisas vão acontecendo e a gente vai acompanhando. Sempre acompanhar, tá? O acompanhamento, ele é crucial para a gente não perder a amamentação. O que acontece quando a gente não tem uma pojadura nos primeiros dias, que é a pojadura tardia, esse período aqui é o mais perigoso, de risco para perder a amamentação, porque a mulher não vê o fluxo saindo, o bebê chora, ela tá complementando, então ela entra com mamadeira, entra com chupeta, e aí interfere na livre demanda, né, desse bebê, e aí passa-se o tempo fundamental para a gente incentivar essa produção. Então, a gente acaba perdendo essa amamentação. Quando ela vê que as coisas não estão fluindo bem, então ela vai, bota logo a mamadeira, e aí não tá dando certo, eu não tenho leite mesmo, e aí vai, e a gente perde, né? O bebê vai e acaba desmamando mesmo. Então, por isso que o profissional é importante, que a gente tem que estar ali perto, que a gente tem que estar como apoio. Olha, isso está dentro do esperado, olha, é assim, mas vai dar certo. Fala para ela sobre a amamentação mista, que é possível, que o bebê tenha os mesmos benefícios. Então, tudo isso vai apoiar e manter uma amamentação, tá? Então, nesse momento dessa pojadura, a gente dá esse alívio de dor e incentiva. Aquela que não teve essa pojadura agora inicial, a gente vai
aumentar a demanda desse peito para poder ela conseguir produzir. Casos reais, tem vários casos, né? Então, por exemplo, vou citar um caso para vocês. Atendi uma paciente no terceiro dia. Avaliei a mama e ela nada. Avaliei a mama, já me deu um sinal de alerta pelos sinais da mama. Então, quando eu avaliei a mama, eu já vi que ela tinha um sinalzinho, uma avaliação, onde ela tinha um pouco tecido mamário, glandular, mama de um tamanho normal, e ela tinha um distanciamento muito grande das duas mamas, que é um outro parâmetro, né, que a gente olha. A mama 0, 0, 0 mesmo, 0 leite. Então, vamos lá. Conduta. Bebê mamar, faz translactação, porque a translactação vai ajudar o bebê mamar mais nesse peito, se possível. Porque o método, que é outro detalhe que a gente vai estar falando, a forma de oferecer depende de cada família. Depende de cada família. Então, o método é o que dá certo para a família, não é o que é melhor para mim. Para mim, seria melhor em todos os casos a translactação nessa fase inicial. Mas precisa fazer sentido para essa mulher. Essa mulher, ela precisa conseguir fazer o método só. Se ela precisar ter que contratar 1000 pessoas para ajudá-la, não vai fazer sentido, né? Então, translactação no peito, bebê mama, massagem, banho morno, e chegou no 5º, 6º dia, desceu mais um pouquinho de leite, evoluiu um pouco, mas não aumentou. Então, ela entra né, numa medicação, que geralmente a gente usa mais domperidona, mas enfim, tem outros também. Você fala a mesma fala do pediatra, entre em contato com o pediatra, alinha tudo isso, porque a gente não pode passar medicação, mas aí você já fala com esse obstetra, fala com o pediatra para poder a gente ajudar essa mulher. E aí mesmo assim, teve um aumento, mas não o suficiente para aquela fase daquele bebê. Então ela vai mamando e complementando. Então mama, complementa. E aí a produção vai dar uma melhorada. Aí pode dar uma melhorada e a gente fica nesse estado aí esperando. Mas aí ela vai fazer o quê? Vai estar amamentando, o bebê dela vai estar se nutrindo do leite materno. Não é 100%, mas ela vai poder. E aí aquela conversa, a conversa que você tem que ter, né? Dói pra gente. Eu acho que é o momento mais, quando se fala de caso desafiador, eu acho que isso é muito desafiador. Quando uma pessoa contrata você para fazer dar certo a amamentação e você fala que vai dar certo, mas que a gente vai ter aí o que toda mulher quer, que é muito leite, a gente vai ter isso comprometido. Então, dói. Não é fácil, sabe? Não é fácil, mas a gente precisa dizer. Aí a gente precisa dizer, né? Claro que tem uma anamnese, tem todo um histórico que você avalia desde a gestação, mas a gente precisa ter essa conversa honesta. É isso? Gente, vocês estão tão calados. David, obrigada. Mais alguém? Alguém quer fazer alguma colocação? Eu sou bem aperreadinha, às vezes eu falo, volto e falo muito. Esse assunto é um assunto muito gostoso, né? Então, tem alguma mãe aí, tem alguém que queira saber mais de alguma informação? Quem é profissional recebe muito apojadura tardia. Quem é mãe teve apojadura logo no primeiro dia. Não é, Tuane, é muita emoção. Nossa, é só emoção. É isso mesmo. Às vezes tem uma coisa que eu confesso aqui pra vocês, né? Que às vezes eu saio da consulta, minha gente, em todas as situações.
mas tem umas que são assim bem, bem fortes. E aí quando eu saio, meu Deus, eu faço uma oração assim, o Senhor, e eu peço muito a Deus por aquela família, quando eu me acabo, eu choro horrores, né? Não choro lá na consulta. E tem consulta que a gente chora junto. Teve uma paciente uma vez, que era um bebê prematuro, bem especial. E eu chorei horrores com ela. E fez muito bem pra ela, sabe? Ela se sentiu muito acolhida com as minhas lágrimas, olha só. Eu chorava e ria, porque eu sou dessas. Eu choro e rio ao mesmo tempo. Ninguém sabe que se eu tô chorando ou se eu tô rindo. E assim, a gente tem casos que é muito forte. Muito forte. Então a gente sai assim, meu Deus, como eu queria... Assim, como eu queria mudar a história, né? Como eu queria mudar esse cenário. Mas não depende de mim. Não depende só de mim, né? A gente tem que acolher e aceitar. Ai, bendito seja Deus. É a vida de cada um. E ali a gente tenta dar o melhor, o máximo para aquela família. Mas dizer para ela que ela tá fazendo o melhor, que ela tá fazendo o máximo, que... Enfim. Laiana, sua linda. Ai, eu que agradeço, né, meu amor? Você é maravilhosa. Meu Deus, gente, a Laiana simplesmente assim, aquela paciente que... Minhas pacientes são maravilhosas. Mas a Laiana é fora da curva. E ela tem um bebê fora da curva. Eu que agradeço, muito obrigada. Você é fora da curva, sua família é fora da curva. É uma mãe assim, sem palavras. Vamos fazer uma live, Laiana, vamos fazer uma live para falar de você. Para você falar do seu caso. Seu caso é excelente. Meu Deus, quanta... É maravilhoso. Bebê maravilhoso. Cenário maravilhoso. É isso. Muito bom. Muito obrigada. É o que nos motiva, né, gente? Você é maravilhosa, sim. Eu não vou chorar aqui hoje. Não vou chorar. Hoje eu tô forte. Não vou chorar. Mas eu sempre choro. Né? Então, gente, esse momento e coincide porque a apojadura ela vem lá na fase inicial. Quando chega lá no 5º dia, tem uma alteração hormonal muito grande. Então, essa mulher ela fica mais sensível. E aí ela fica mais vulnerável. Ela chora muito, né? Então, é um momento onde a gente precisa acolher. Não apontar o dedo, sabe? Não dizer que fulano fez assim, deu certo, ciclano. Não. É trazer ela para a realidade dela, para que ela se acolha. Não é a culpa dela, né? Existe aí um fisiológico, existe toda uma anatomia. Mas tudo isso se potencializa porque a gente vem de uma cultura onde a mulher era responsável 100% por essa amamentação. Então, antigamente a gente não tinha estudo sobre bebê, não tinha estudo sobre a questão hormonal. E a produção de leite, ela funciona como se fosse uma orquestra sinfônica. A língua embolou. Mas todos os hormônios, eles precisam estar em sintonia. Se eu tenho alguém a mais ou alguém a menos, isso vai interferir. Então, se eu tenho aí, se eu sou uma paciente diabética e aí eu dependo de insulina, então eu preciso o ajuste dessa insulina para poder a amamentação funcionar direitinho. Eu tenho um hipotiroidismo, eu preciso, né, organizar direitinho minha dosagem hormonal para poder acontecer direitinho. Se eu não sei disso, o bebê vai mamar. A mãe, às vezes, até tem leite aqui, mas aí o bebê não vai conseguir ganhar o peso adequado. E aí a gente entra... Eu preciso de um respaldo muito grande, eu preciso me atualizar, eu preciso estudar e conhecer muito bem esse bebê, conhecer essa família. Porque senão eu vou entrar, mas é assim mesmo, existe o biotipo, né? A mãe é magra, o pai é magro, o bebê é magro. Então, assim... Não existe para todos. A gente precisa avaliar e acompanhar cada família para que a orientação seja individualizada. Ok?
Então, em resumo, a apojadura tardia, enquanto esse leite, né, não acontece, a apojadura tardia, ela não acontece depois de 10, 15 dias. Ela pode acontecer nesse tempo, mas assim, gente, é muito difícil. Ela não acontece depois de 20 dias. Então, não fique dizendo para a mãe que o leite vai descer, que o leite vai vir. Não, você precisa ter conhecimento de como avaliar essa mama. O que me desperta ali? Você não precisa dizer todos os despertares dela para a mãe. Você fica para você, avalia, estuda melhor e vai vendo, né? E a gente, como mãe, viver um dia de cada vez, buscar orientação profissional. Se você não pode buscar um consultor particular, mas vai nos bancos de leite para avaliar como é que está o processo, avaliar esse bebê, conversa com o seu pediatra. Então, é isso, para poder a gente manter essa amamentação o tempo que você quiser. Porque isso, não teve apojadura, e agora? Eu não tive apojadura, eu vou continuar amamentando normal. Só que aí eu vou precisar complementar. Por quê? Eu não vou ter a produção adequada. E até mesmo pode ser que eu produza, mesmo sem ter apojadura, pode ser que eu produza leite suficiente. Para isso eu vou estar acompanhando para ver se é suficiente, tá? A apojadura, essa vasodilatação a gente tem como termômetro de dizer que aqui você vai ter leite suficiente para o seu bebê. Então, quem está gestante, reze e agradeça a Deus. Quando você está na apojadura, diz, oh meu Deus, muito obrigada, porque significa que eu vou ter leite suficiente para o meu bebê. Então, quem passa pela apojadura, que é o momento ápice, assim, de dor, de edema, significa que você vai ter bastante leite, o suficiente para o bebê, tá? Se eu não passei pela apojadura, significa que eu vou conseguir amamentar, que eu vou produzir leite, mas não é aquele leite, uma quantidade maior. Então, por isso que a gente precisa ter esse olhar de perto, tá bom? Alguma colocação, gente? Alguma pergunta? E para quem está no processo da apojadura tardia, pode usar, em resumo, né? Eu volto em resumo. Quem está no processo da apojadura tardia, que o leite não desceu, vale aí. E o que é, né? Esse tempo aí, depois de 3, 4 dias, você percebeu que o peito não teve mudança, você pode banhar banho morno, contato pele a pele, incentivar o máximo possível esse bebê no peito, fazendo translactação, fazendo o máximo possível para poder estimular essa descida, tá bom? Ela pode descer até o 5º dia, dependendo de cada mãe, mas até lá a gente precisa incentivar mais. E quem tá na apojadura, a mama tá muito cheia, faz ali um frio, que é para poder aliviar a tensão, aliviar as dores, diminuir um pouco desses sintomas que são, às vezes, o corpo dolorido, um pouco febril, você fica muito dolorida, a mama dói muito, e quando o bebê mama também vai doer, tá? Por isso que tem aquela coisa, amamentação dói, gente. A amamentação dói. Não é a dor de uma fissura. Entenda, não é a dor de uma fissura. É um peito que está dilatado, que está muito sensível, e o bebê, quando vai pegar, a gente sente aquela dor. Ele pegou e aí aliviou. E aí vai aliviando, não vai doer o tempo todo e o peito não vai gerar fissura. Mas a coisa que diz assim, a amamentação não dói, então é quem não passou por uma apojadura, tá? Não é a dor de dizer socorro, meu Deus, não. É aquela sensibilidade que a gente acaba sentindo, porque é impossível não sentir, tá? Quando o bebê, principalmente se o bebê é menorzinho, que ele fica mais no bico do peito, enfim, você precisa drenar bem esse peito, todo o processo. Mas geralmente a gente sente um pouquinho de dor no processo da apojadura, tá bom? Faz sentido pra vocês, gente? Manda essa live pra alguma mãe, pra alguma gestante, pra algum profissional. Essa semana
né, deu a louca aqui e eu vou fazer live todo dia. Então amanhã eu tô no mesmo horário, meu dia aqui com você. E isso, amanhã eu vou estar no mesmo horário do meu dia. Hoje eu atrasei um pouquinho, porque eu atendi uma paciente aí, saí correndo, entrando na live. Tipo isso, vida de mãe e vida de consultora é assim, né? Mas eu vou estar aqui todos os dias. Se vocês quiserem algum tema que seja assim, específico, que vocês queiram conversar melhor, coloquem aqui que a gente conversa, tá bom? Coloquem dicas, mandem dicas lá no direct, que a gente tá aqui pra isso. Gosto muito de conversar com vocês. É uma troca muito boa, tá? Então é isso, Tuane, perfeito. Tuane, alguma observação, alguma dúvida? Só coraçãozinho. Para você que tá chegando agora, nossa live já tá terminando, mas a gente vai deixar salva. E o assunto é a pojadura tardia, né? Então, a gente falou um pouco sobre a questão que depende muito dos hormônios, depende da situação da mãe. O que fazer nesse processo, que é o mais importante da pojadura tardia, é estimular essa produção e colocar esse bebê para mamar. Quanto mais esse bebê mama, mais estímulo, tá bom? Gente, é isso. Deus abençoe. Um beijo, beijo, beijo em vocês. Josielma chegou agora. Muito obrigada, a live vai ficar salva. Deus abençoe grandemente, que nossa semana seja incrível. E amanhã eu estarei aqui novamente com vocês, porque eu sou dessas, quanto mais desafio, mais eu gosto, né? Então é isso. E amanhã a gente vem com mais temas e mais assunto gostoso. Quem tiver dicas pode mandar no direct. Tuane, cheiro, até amanhã. E encaminha a live para outras pessoas, tá bom, gente? Obrigada, Deus abençoe. Tchau. Laiane, obrigada a todo mundo. Obrigada a você que esteve até agora. Muito bem, aguardo você. Tchau.